Olá, aqui quem fala é o Pensador, o escudo das Américas na geopolítica regional e global. Recentemente, ocorreu um evento geopolítico que passou relativamente despercebido por grande parte do público, mas que pode ter enorme importância estratégica para o futuro das Américas. Referimos-nos a um encontro recente em que os Estados Unidos e diversos países do continente discutiram a ideia de fortalecer o que alguns analistas começaram a chamar de Escudo das Américas. Esse conceito visa reforçar a cooperação regional diante dos novos desafios geopolíticos do mundo contemporâneo. Talvez para muitos cidadãos, esse tipo de encontro diplomático pareça um evento distante ou irrelevante. No entanto, às vezes, certos encontros internacionais representam o início de processos históricos muito mais amplos, processos que, com o tempo, podem influenciar o equilíbrio político, econômico e estratégico de regiões inteiras do planeta. Esse evento, portanto, nos convida a refletir sobre uma questão interessante. Será que o continente americano pode realmente funcionar como uma espécie de escudo no equilíbrio geopolítico global? Antes de prosseguir, convido você a participar ativamente dessa discussão. Se esses temas lhe interessam, inscreva-se no canal e deixe um comentário. As ideias, perguntas e opiniões de quem participa nesse espaço enriquecem muito estas reflexões, porque este canal tem precisamente esse objetivo: refletir em conjunto sobre as principais questões do nosso tempo. Para compreender esta ideia, devemos primeiro considerar um elemento fundamental que influenciou toda a história da humanidade: a geografia. Ao longo dos séculos, a geografia tem sido um dos fatores mais decisivos na formação das civilizações e no equilíbrio de poder entre as nações. Montanhas, oceanos, rios e desertos muitas vezes atuaram como barreiras naturais que protegem populações ou condicionam o desenvolvimento dos estados. A geografia não determina completamente o destino das sociedades, mas estabelece o amplo quadro no qual a história se desenrola. E, nesse sentido, o continente americano apresenta características verdadeiramente extraordinárias. Se observarmos atentamente o mapa mundi, veremos que a América ocupa uma posição geográfica singular. O continente é protegido por duas gigantescas barreiras naturais. A leste encontra-se o Oceano Atlântico, a oeste, o Oceano Pacífico. Durante séculos, essas imensas massas oceânicas funcionaram como uma espécie de escudo natural contra os conflitos que se desenvolveram em outras regiões do planeta. Enquanto a Europa vivenciava guerras quase constantes entre impérios e nações rivais, e enquanto a Ásia passava por complexos conflitos territoriais e políticos, o continente americano permaneceu relativamente isolado desses confrontos. Isso não significa que a América não tenha tido conflitos, mas a distância geográfica reduziu consideravelmente a exposição direta às guerras em larga escala que marcaram a história da Eurásia. Em termos geopolíticos, poderíamos dizer que os oceanos constituem uma primeira camada do escudo continental. Mas o escudo geográfico das Américas não se limita aos oceanos. Há outro fator igualmente importante: a enorme extensão territorial do continente. Do Alasca à Patagônia, estende-se uma das maiores áreas geográficas do planeta. Essa vasta extensão territorial confere ao continente diversas vantagens estratégicas. Permite uma grande diversidade climática, facilita a autossuficiência agrícola, oferece uma ampla disponibilidade de recursos naturais.
e, acima de tudo, proporciona uma grande capacidade de resiliência geopolítica. Grandes territórios ricos em recursos tendem a ter maior capacidade de adaptação às mudanças no sistema internacional. Aqui reside um dos aspectos mais importantes do papel geopolítico do continente americano: sua extraordinária riqueza em recursos naturais. As Américas possuem algumas das maiores reservas de água doce do planeta. Possuem vastas extensões de terras férteis capazes de alimentar grande parte da população mundial. Possuem reservas significativas de petróleo, gás natural e minerais estratégicos. Também possuem enorme potencial para o desenvolvimento de energias renováveis, energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica. No mundo onde a competição por recursos naturais se intensifica cada vez mais, esses fatores assumem uma importância estratégica fundamental. Mas também devemos considerar um aspecto adicional. O mundo está passando por uma profunda transição energética. As economias modernas necessitam cada vez mais de energia para sustentar seu desenvolvimento tecnológico e industrial. Ao mesmo tempo, a busca por fontes de energia mais sustentáveis tornou-se uma prioridade global. Nesse contexto, as Américas possuem condições excepcionais. Dos grandes complexos hidrelétricos da América do Sul ao enorme potencial solar de diversas regiões do continente, as Américas possuem recursos que podem desempenhar um papel fundamental na nova economia energética do século XXI. Isso significa que o continente não possui apenas recursos naturais. Ele também tem o potencial para se tornar um ator relevante na transformação energética global. Mas geografia e recursos não são suficientes para explicar a posição de uma região dentro do sistema internacional. É necessário também considerar a estrutura política e cultural das sociedades que habitam esse território. E aqui surge um fenômeno muito interessante. Se analisarmos a história dos países das Américas, veremos que há um elemento recorrente, um ideal político compartilhado. Esse ideal é a aspiração por um sistema democrático. É verdade que ditaduras existiram na história do continente. Regimes autoritários existiram. Houve profundas crises políticas. Mas mesmo esses regimes, em muitos casos, buscaram se apresentar ao público utilizando a linguagem da democracia. Isso ocorre porque a população das sociedades americanas, em geral, possui uma forte aspiração por sistemas políticos baseados na participação, na liberdade e no voto popular. Essa característica cultural também constitui um elemento importante no equilíbrio político do continente. Há ainda outro aspecto interessante que alguns analistas têm apontado ao discutir o chamado Escudo das Américas. Alguns observadores consideram que esse tipo de iniciativa poderia ser interpretado como uma atualização ou uma nova abordagem de uma antiga ideia geopolítica conhecida como doutrina Monroe. Formulada no século XIX, essa doutrina defendia que potências externas não deveriam intervir nos assuntos do continente americano. Ao longo do tempo, essa ideia foi interpretada de diferentes maneiras e, em certos momentos da história, também gerou críticas e controvérsias. No entanto, além dessas interpretações históricas, hoje o debate pode ser enquadrado de forma diferente. Num mundo onde as tensões geopolíticas se intensificam novamente, muitas regiões buscam fortalecer sua cooperação para proteger sua estabilidade e identidade. Sob essa perspectiva, alguns analistas veem a ideia do Escudo das Américas como uma tentativa de fortalecer a cooperação continental diante dos desafios de um cenário internacional
cada vez mais complexo. Se essa abordagem puder ser desenvolvida com respeito à diversidade cultural e política do continente, poderá representar uma oportunidade para fortalecer a estabilidade regional. Contudo, a história também nos ensina uma lição importante. Civilizações raramente entram em colapso devido a ameaças externas. Em muitos casos, os problemas mais graves surgem dentro das próprias sociedades. Divisões políticas extremas, fragilidade institucional, corrupção, crises econômicas, todos esses fatores podem enfraquecer até mesmo as regiões geograficamente mais privilegiadas. Por essa razão, o verdadeiro desafio para o continente americano não depende apenas de sua geografia ou de seus recursos naturais. Depende também da maturidade política de suas sociedades. Talvez o verdadeiro escudo de um continente não seja apenas sua geografia. Talvez o verdadeiro escudo de uma civilização seja a qualidade de suas instituições, a maturidade de seus cidadãos e a capacidade de cooperação entre seus povos. Os Estados Unidos possuem condições extraordinárias, mas há algo mais que devemos considerar. A história não segue uma linha reta. Frequentemente, a história oscila como um pêndulo que com seus empurrões e puxões gera momentos particulares nos quais oportunidades se abrem para nossos povos. Oportunidades para tomar consciência, oportunidades para tomar decisões, oportunidades para agir. Nesses momentos, talvez não seja tão importante simplesmente perguntar por que as coisas acontecem. Talvez o que seja realmente importante seja compreender qual oportunidade se apresenta diante de nós. Nesse sentido, a ideia de um escudo das Américas pode representar mais do que apenas uma estratégia geopolítica. Pode representar uma oportunidade histórica, uma oportunidade para as nações do continente, mesmo em sua diversidade, cooperarem e construírem juntas maior estabilidade para o futuro. Uma oportunidade para as Américas serem mais do que apenas um território no mapa mundi, mas uma região capaz de se tornar protagonista, consciente do seu próprio destino. Eu sou o Pensador. E este espaço existe precisamente para isso, para refletir com calma sobre as grandes questões do nosso tempo. Se você achar este tipo de reflexão interessante, convido você a se inscrever no canal e participar com seus comentários, porque pensar juntos também é uma forma de construir o futuro. Até o próximo vídeo, queridos amigos.